ordem. Vamos lá? Pode colocar para gravar aí? Gravando, estamos ao vivo e a cores. Senhoras e senhores, boa noite para vocês. Professor Léo Paixão, para quem não me conhece. E hoje nós vamos fazer uma revisão a despeito do assunto, né? Agentes públicos dentro de direito administrativo. Rapidamente, para quem não sabe, direito administrativo é em torno de são 6 questões do exame de ordem. Daquelas 80, 6 são destinadas a direito administrativo. Os principais temas de direito administrativo, nós estamos abordando aqui às sextas-feiras. Na sexta-feira passada, eu não pude participar, eu tive um problema pessoal com a minha filha, e tivemos uma reunião bem no horário da live, e aí eu pedi ao professor Rafael, comuniquei ao professor Igor da impossibilidade, que seria o tema de serviços públicos. Serviços públicos? Não. Intervenção do Estado na propriedade particular. Então, organização da administração pública, lei de improbidade administrativa, serviços públicos, intervenção do Estado na propriedade particular, são os temas que mais caem no exame de ordem. E o tema de hoje, o assunto de hoje, agentes públicos, é disparado o tema que mais foi cobrado no exame de ordem, tá? Cuidado, porque você não está fazendo um concurso, né, para um cargo público federal. Mas a 812 é bastante cobrada na prova da OAB. A 8.112 de 90 é a lei dos servidores públicos civis federais, ou seja, dos servidores da União, da administração direta, mas as autarquias federais e as fundações públicas federais. As sociedades de economia mista são seletistas, né? A 8.112 é uma lei estatutária. As empresas públicas também têm um regime seletista, então não entra nessa brincadeira. Entra dentro da ideia de agentes públicos, não dentro da lei 8.112, tá bom? Eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês, antes de nós entrarmos nas questões propriamente ditas. Quero mostrar aqui para vocês, compartilhar aqui com vocês um mapa mental, eu gosto, e queria mostrar para vocês o seguinte, agentes públicos é um termo, digamos, genérico, tá? É o termo mais amplo que a gente pode atribuir a uma pessoa física, né, que trabalha dentro da administração pública, que atua dentro da administração pública. Então, é o termo mais amplo que a gente pode dar. Já eu vou esmiuçar isso em classificação. Mas eu só quero te mostrar o seguinte, para o exame de ordem, você precisa saber, ter uma noção da classificação dos agentes públicos, e eu já vou dar a classificação para vocês, mas também você tem que ficar muito atento às normas constitucionais. Se você pegar o artigo 37, lá nos parágrafos do 37, pegar artigo 38, 39, 40, você vai ver muitos dispositivos, incisos, parágrafos, que se referem à figura dos agentes públicos. Por exemplo, teto remuneratório, que cai bastante na OAB, acumulação de cargo, pode ou não pode, quais podem, quais não podem, quais são as regras, isso cai. A aposentadoria também cai, é muito pouco, mas já caiu. E, fora da Constituição Federal, cai bastante a Lei 8.112. E dentro da Lei 8.112, disparado, os 2 temas que mais caem são as formas de provimento, ou seja, prover um cargo que está vago, né? Prover um cargo, e processo administrativo disciplinar, o famoso PAIT, tá? São os temas que mais caem. Caem, sim, critérios de vacância, cai lá direitos, deveres dos servidores, mas é menos. Por isso que eu tentei fazer uma seleção daquilo que é de maior incidência, né, para o exame de ordem, e por isso eu queria trabalhar com vocês aqui, beleza? Então vem cá comigo, rapidamente. O que você precisa saber sobre classificação? Primeiro, vamos lembrar o seguinte, eu já deixei escrito aqui para você fazer a sua revisão. O que é agentes públicos? Esse conceito você conhece lá do 327 do Código Penal. Aquele artigo explicativo do Código Penal que fala para o Código Penal o que é considerado funcionário público. Aí, só fazer um parênteses, a terminologia funcionário público já está ultrapassado. Só que, vamos lembrar que o nosso Código Penal é de 40, tá? Hoje em dia a gente usa outros termos, a gente usa, né, servidor público, a gente usa empregado público,
a gente não usa funcionário público. Mas, para traduzirmos o conceito de agentes públicos, esse restante aqui é interessante. Olha só, considera-se agentes públicos para os fins penais, mas também para essa nossa matéria, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, é para não esquecer dos jurados, dos mesários, dos estagiários, tá bom? Exerce cargo, emprego ou função pública. Cargo público, só para vocês entenderem rapidamente, cargo público é a terminologia que se dá aquele ambiente de trabalho criado por lei para os servidores públicos. Servidores públicos. Emprego público é aquela função, né, aquela ocupação exercida pelos empregados públicos. E função pública é o restante. Função pública é por exclusão. O senhor falou, mas eu ainda não entendi a classificação. Então, vem para cá, ó. Deixa eu colocar aqui para você uma classificação. Vamos lá. Se eu disse que agentes públicos é gênero, então quais são as espécies? Vem cá, ó. Agentes políticos. O que mais? Eu posso ter aqui também, ó, os servidores públicos. Eu posso ter os empregados públicos. Concordam comigo? E eu posso ter particulares em colaboração. Quem são esses particulares em colaboração? Aqui tem vários, viu? Tem os delegatários, os honoríficos, delegatários, né? Delegatários, os honoríficos, certinho? E aqui nós temos demais que exercem função pública. Como eu falei para vocês, mesários, jurados, não é isso? Ok, vem para cá. Ajudou, mas não ajudou muito, professor. Calma. Quem são os agentes políticos? Isso aqui é muito importante vocês saberem. Agentes políticos são aqueles que estão na estrutura política da organização do Estado. Estrutura política da administração do Estado. Está previsto na Constituição. Aqueles que estão no primeiro escalão. Por exemplo, presidente, não é isso? Quem mais? Presidente. Quem mais? Governadores. E, claro, prefeitos. Concordam comigo? Pois é. Mas a estrutura aqui do executivo. E na estrutura do legislativo, você vai ter deputados e senadores, sim. Você vai ter aqui, no caso, ó, deputados também estaduais, ó, estrutura dos poderes. Se sair coisa errada aí, vou pedir e vou contar com a paciência de vocês, tá? Só pra gente acelerar. E vereadores. Acabou? Acabou não. Sabe por quê? Além dessa galera aqui, você pode ter o pessoal de primeiro escalão do poder. Por exemplo, ministros. E no caso dos estados, no caso do DF, por exemplo, os secretários. Secretário de saúde, secretário de educação e por aí vai. Aqui também, ó. Professor, por que o senhor está perdendo tanto tempo aí? Eu já te falo, se você acha que eu estou perdendo tempo. Deixa eu te falar. Lembra da súmula vinculante número 13? A súmula vinculante número 13, ela vai proibir o nepotismo. Lembra? Em relação ao nepotismo, o que a súmula 13, ela fala? Ela fala o seguinte, ó, que fica proibido, fica vedado, nomear parentes, né? Aí cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, colateral, afins, até o 3º grau. Lembra, ó, súmula 13, parentes colaterais até o 3º grau. 13, 3º grau. Lembre-se disso, tá? Para quais cargos? Cargo de chefia, assessoramento e direção. Você não pode nomear parente, porque senão vai ser caracterizado o quê, por favor? Nepotismo. Isso para todos os poderes. Todos os poderes. Legislativo, executivo, judiciário. Só que, olha só que interessante. A súmula vinculante número 13 não inclui os agentes políticos. Não inclui os agentes políticos. Quer ver um exemplo? Imagine que o presidente hoje da República resolva nomear a esposa como ministra de Estado. Resolva nomear um dos filhos
como ministro de Estado. Pode? Pode. Imagina que o governador do DF resolva nomear um filho como secretário. Pode ou não pode? Pode. Por que que pode? Porque os agentes políticos, que é uma espécie de agente público, né, eles não estão ali acobertados, aliás, eles não estão ali proibidos pela súmula vinculante número 13. Fez sentido para vocês até agora, sim ou não? Tá? Fez sentido, sim ou não? Me dê um sinal positivo aí de vida. Ó, mas tem outra galera aqui, ó, membros, não é servidores não, tá? Membros do judiciário e do MP. Defensoria Pública não, tá? Defensoria Pública não é considerado cargo de agente político, não, tá bom? Membros do Judiciário, e quando eu falo membros, desembargadores, ministros, juízes de primeiro grau, promotores de justiça, procuradores da República, eles também são agentes políticos. Ministros, vou colocar aqui, ó, ministros de tribunais de conta, tá? Ministros de tribunais de conta. Seja no TCU, né? Seja municipal, seja estadual. Municipal, aqueles que existem, porque a Constituição de 88 vedou, né? Mas vedou criar. Aqueles que existiam antes de 88 ainda existem. É o caso do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, ainda tem Tribunal de Contas do município. O resto, ou é da União, ou é de Estado. Certinho? E, ó, quem são os servidores públicos? Servidores públicos são aqueles que ocupam cargos públicos. Servidores públicos ocupam cargos públicos. Cargos públicos. E aí eu vou me arriscar e falar aqui para vocês que os cargos públicos são aqueles da administração direta, autarquias e fundações públicas. Certo? É a galera que trabalha nesse ambiente aí, a galera que fez concurso para esse ambiente aí. Mas cargos públicos também podem ser aqueles cargo em comissão ou função de confiança, tá? Cargo em comissão ou função de confiança. Qual a diferença entre cargo de comissão ou função de confiança? Em ambos os casos, é para ocupar ali algum cargo de direção, chefia ou assessoramento, certo? É isso. Mas cargo de confiança é aquela pessoa que vem sem nenhum vínculo com a administração pública. É aquela pessoa que é nomeada. Livremente nomeada, livremente exonerada também pode ser. Agora, função de confiança é para um cargo de chefia, assessoramento e direção, mas função de confiança é de um servidor de carreira. É um servidor concursado que vai ocupar um desses cargos. E a Constituição Federal fala que a lei própria vai regulamentar isso, né? Mas pelo menos metade desses cargos tem que ser para pessoas de carreira. E aí, servidores de carreira, no mínimo 50%, é o que a gente chama de função de confiança. Beleza? Ok. E quem são os empregados públicos? Aqueles que ocupam empregos públicos. Ah, só um detalhe, tá? Só um detalhe. Esse pessoal aqui, ó, que precisa fazer concurso público, todos eles precisam fazer concurso público, exceto cargo de confiança, né? Eles não precisam, é livremente nomeado. Mas os que precisam fazer concurso público, eles passam a ter um regime estatutário. Tá? O regime de pessoal está previsto no estatuto. Se for federal, ó, no âmbito federal, é exatamente a Lei 8.112 de 90. Tá? E saiu aqui. No caso do âmbito federal, a 8.112 de 90. De 90, perdão. Pronto. Agora volta para cá. Existem os empregados públicos. Empregos públicos, aqueles que ocupam empregos públicos. E quem ocupa emprego público, professor? Aqueles que fazem concurso, vou colocar aqui, ó, concurso para sociedade de economia mista, ou o que, por favor? Empresa pública. Sociedade de economia mista ou empresa pública. Vamos lembrar rapidamente? Vou pegar uns exemplos. Sociedade de economia mista, Banco do Brasil, Petrobras. Empresa pública, Correios, Caixa Econômica Federal. Você faz um concurso aí todo animado, né, para o Banco do Brasil, ou para a Caixa Econômica Federal, ou para a Petrobras. Hoje eu trabalho na Petrobras. Lembre-se, o seu regime, ó, presta atenção, é seletista. Você não tem estabilidade.
Ou seja, você é regido pela CLT, é contrato de trabalho, CLT. Agora, se você trabalha, desculpa, se você fez concurso público para administração direta, autarquias ou fundações, você é estatutário. Se você é estatutário, você tem estabilidade. Só que essa estabilidade, vamos lembrar, depois de 3 anos. A gente vai chegar lá, ok? Então, volta para cá, ó. Nós estamos aqui fazendo uma revisão. Depois o professor Igor encontra uma forma de disponibilizar esse mapa mental para vocês, né, Igor? Existe essa possibilidade, a gente transforma num PDF aqui e manda para a galera, tá? Show de bola. Aí, então, vamos lá, ó. Agentes políticos, a galera que está no primeiro escalão de todos os poderes da administração pública em geral. Os servidores públicos, aqueles que têm um cargo público concursado, que é o efetivo, cargo em confiança, função de confiança ou cargo em comissão. Os empregados públicos, a gente acabou de falar que são seletistas, e nós temos os particulares em colaboração. Olha aqui os delegatários, isso aqui já caiu na OAB. Quem pode ser delegatário? Aqueles que trabalham em concessionária. O cara trabalha aí na URB, trabalha na São José, na Piracicabana, ele é um delegatário, porque ele trabalha numa concessionária, beleza? Ok, que mais? Só tomando cuidado, né, que, por exemplo, a SEB e a CAESB são empresas públicas, né? Se elas são empresas públicas, olha aqui, ó, fazem concurso, né? A SEB e a CAESB é empresa pública. Então, os funcionários são empregados públicos, ou seja, seletistas, tá? Volta para cá. Só que, olha só que já caiu na prova, ó, os registradores ou tabeliões. A galera de cartórios, cartorários. Um detalhe curioso é que, por exemplo, as concessionárias em geral, elas recebem uma concessão porque elas participam de um processo licitatório. Então, se hoje você olha para a Piracicabana, saiba que um dia ela participou de um processo licitatório e ela ganhou, certo? Ela recebeu uma concessão. Isso foi uma relação dela, né? Um processo de licitação com o poder executivo. Só que os cartorários, que a gente chama, recebem uma concessão, porque eles prestam serviço público. Concessão é para quem presta serviço público. Só que é uma concessão feita não pelo executivo, é feita pelo judiciário, por meio de concurso público. Só que olha que curioso, você vai lá e faz concurso para cartório, certo? Você é um servidor público? Não. Você é empregado público? Não, você não é. Você é um particular em colaboração com o poder público. Porque você, embora tenha feito um concurso, porque a Constituição passou a exigir, e o CNJ regulamentou, você exerce ali um cargo chamado de delegatário. Então, os cartorários, donos de cartório, donos, né, cartórios de tabelião, de registro, de imóveis, não sei o que lá, eles são particulares em colaboração, mais especificamente chamado de delegatários. A remuneração deles não vem de recurso público, não. Tanto é que eles nem precisam se preocupar com o teto constitucional. Por quê? O dinheiro deles não vem do recurso público. O dinheiro deles vem da onde? Dos emolumentos, das taxas extrajudiciais que o pessoal, que particular, paga lá em cartório. Tá bom? Curiosidade, tá? Mas precisam fazer sim concurso. Honoríficos são pessoas que recebem ali uma certa homenagem para representar o Estado, para representar a administração pública em algum evento. Isso é muito legal, tá bom? E jurados, né? Aqui no caso de que exercem função pública, né? Jurados, mesários, enfim, são mais transitórios, beleza? Show de bola. É uma classificação que eu queria mostrar assim para vocês, tá? Então, deixa eu ir para uma questão. Deixa eu ir para uma questão aqui com vocês. Para aí. Aqui. Tá aparecendo aí na tela de vocês uma questão aqui no documento do Word, sim ou não? Só para eu saber. Obrigado, Breno. Então vamos lá, vamos resolver essa questão juntos aqui. Vamos lá. Maria foi contratada temporariamente, sem a realização de concurso público, para exercer o cargo de professora substituta em entidade autárquica federal, administração indireta, mas é autarquia, e lá você pode ter cargos públicos, né? E para isso você faz concurso público. Só que existe sim a possibilidade, a Constituição autoriza, de fazer um contrato temporário em situações excepcionais. Há uma necessidade, essa necessidade é excepcional,
E aí faz-se contratos temporários, professores, médicos, isso é muito comum. É contrato, não é concurso público, beleza? Então, ela foi contratada temporariamente para ser professora em uma entidade autárquica. Em decorrência do grande número de professores, do quadro permanente em gozo de licença, a contratação foi objeto de prorrogação, também é possível, de modo que Maria permaneceu em exercício por mais 3 anos, período durante o qual recebeu muitos elogios. Em razão disso, alunos, pais e colégios de trabalho levaram à direção da autarquia o pedido de criação de um cargo em comissão de professora, para que Maria fosse nomeada para ocupá-lo e continuasse ali a lecionar. Aí aqui eu vou fazer um parêntese para vocês. Lembre-se uma coisa, cargo em comissão, realmente você não precisa de contrato, você precisa de uma nomeação de alguma autoridade administrativa. Uma autoridade administrativa te nomeia, isso é publicado no diário, parará. Só que cargo em comissão ou função de confiança, né? Função de confiança seria para servidor de carreira. Então, no caso dela, do jeito que eles estão falando, seria um cargo em comissão. CC, né? Cargo em comissão. Livre nomeação, livre exoneração. Certo? Certo. Só que tem um detalhe. A Constituição Federal vai dizer que cargo em comissão ou função de confiança somente para direção, chefia ou assessoramento. Eu te pergunto, professor, a função de professor, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou na direção de alguma coisa? Eu estou assessorando alguém? Eu estou na chefia de algum órgão, de alguma coisa, de algum gabinete? Não, porque professor não é nenhum desses 3. Professor é uma função mais administrativa, de execução. Agora, se fosse um cargo de direção, um cargo de coordenação de escola, seria outra coisa. Mas professor não pode, beleza? Então vamos lá, ó. Avalie a situação hipotética apresentada e, na qualidade de advogado, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. Não é possível a criação de um cargo em comissão de professora, visto que tais cargos, os cargos, né, em comissão, destinam-se apenas às funções de direção, chefia e assessoramento. Aqui ficou fácil, não ficou? Letra A. Letra A. Ela pode depois fazer um concurso. Ah, outra coisa também que não pode, tá? Não pode. Ela tá lá sendo elogiada como professora temporária e resolve nomeá-la para um cargo efetivo, sem fazer concurso público. É inconstitucional. Por quê? A Constituição exige concurso público para prover cargos efetivos. Cargo efetivo só pode ser provido por meio de nomeação. E a nomeação depende de concurso público para cargo efetivo. Beleza? Fui claro com vocês, gente? Foi claro com vocês? Deixa eu ver essa 2 aqui, se tem a ver com o que a gente está falando, senão eu volto para explicar. Vamos lá. A número 2 fala assim, ó. Município Beta procedeu ao recadastramento de seus servidores efetivos e constatou 6 bacharéis em contabilidade, que exerciam variados cargos na estrutura administrativa, todos providos mediante concurso público. Cargo, concurso público. Verificou cargo efetivo, né? Verificou também que existiam 10 cargos vagos de auditores fiscais de tributos, decorrentes de aposentadorias havidas nos últimos anos. Beleza. O município, considerando a necessidade de incrementar receitas, editou lei reorganizando sua estrutura funcional, de modo a reenquadrar aqueles servidores como auditores fiscais de tributos. Olha só, isso aqui é interessante. Com base na hipótese apresentada, acerca do provimento de cargo público, assinale a afirmativa correta. Olha só que interessante. Deixa eu voltar para cá. Lembra que eu falei para vocês que dentro do conteúdo de agentes públicos, uma coisa que vocês têm que estudar bastante são normas constitucionais. Ou seja, as regras previstas na Constituição a respeito de agentes públicos. E aí eu editei, aqui eu selecionei alguns temas, não são todos, tá? Mas alguns temas que eu acho que vocês deveriam estudar para a prova de vocês no que se refere a agentes públicos. Da prioridade, digamos assim, né? Um deles é a respeito de concurso público.
Vamos lá, ó. O que a Constituição fala sobre concurso público? Vai falar que o prazo de validade, vou colocar aqui, prazo de validade, até 2 anos. Ó, até 2 anos. Prorrogável por igual período. Deixa eu te explicar o que é por igual período. Se foi editado, se foi homologado um edital de concurso público prevendo 2 anos, com a previsão de 2 anos, desculpa, previsão de 1 ano de validade do concurso, pode, porque até 2 foi só de 1. A prorrogação é possível? É, só que a prorrogação por igual período. Qual igual período? O igual período da validade, ou seja, 1 ano prorrogável por mais 1 ano. 1 ano e meio prorrogável por mais 1 ano e meio. 2 anos, então só pode ser prorrogado por 2. Não pode ser 2 e depois prorrogar por 1, ok? Isso eu tô dando ênfase porque já caiu em OAB, tá? E esses 2 anos é contado da homologação, tá? Homologação do concurso é depois de toda a conclusão, né? Saiu a lista ali dos classificados, depois abriu a possibilidade de recurso, tal, e aí vem a homologação do concurso público pela autoridade da administração pública. A partir daquele momento, conta-se um prazo de 2 anos, ok? Vamos lá. E essa realização? Como é que é feito o concurso? Por meio de provas ou provas e títulos. Algo muito importante, não existe concurso só de título. Ah, eu estou passando ali por um concurso só de título. Deve ser um contrato temporário. É outra coisa, é uma seleção simplificada. Uma mera seleção simplificada, mas concurso não é. Tudo bem? Alguém comentou alguma coisa aqui? Deixa eu ver aqui. Na rede pública, coordenador não exerce função de comissão comissionada, apenas supervisão administrativa e pedagógica. Os secretários escolares também. Ou seja, todos estes fazem parte da direção escolar, professores de coordenação? Não. Entendi, Milena, entendi. Isso aqui, você fala dentro do DF, certo? Você fala isso aqui dentro do DF. Né? A regulamentação daquilo que é direção, chefia, tem que estar previsto realmente dentro da regulamentação do ente federativo, seja DF, estado, município, tá? Show de bola. Obrigado. Aí, vamos lá. Quais são as hipóteses de concurso público? Ó, para servidor público efetivo, servidor público efetivo, empregado público e para cartório. Tá? É o que a gente precisa para fins de concurso. Então, quem é que faz concurso? Para cartório, para empresa pública, né? Empregado público, não é empresa pública, porque senão ficaria muito reduzido. Empregado público, tanto sociedade de economia mista, quanto empresa pública, tanto faz. E servidor público efetivo. Servidor público efetivo, toda a estrutura da administração direta, autarquias e fundações públicas. Show de bola? Agora, aqui que vem um detalhe. Direito à nomeação. Quem tem direito subjetivo à nomeação? O que é direito subjetivo? É o direito líquido e certo. Quem é que tem direito líquido e certo? Isso aqui passou a ter uma relevância muito grande nos últimos 10 anos, porque o STJ começou a editar muitas jurisprudências a esse respeito. Até mais ou menos 10 anos atrás, só se falava que, mesmo que você fosse aprovado em primeiro lugar, você tinha mera expectativa de direito. Hoje em dia, não. Hoje em dia, passou a entender o seguinte, se foi aprovado dentro das vagas, você tem direito líquido e certo. Direito líquido e certo à nomeação. Agora, essa nomeação, ela pode acontecer dentro do prazo de validade. Professor, eu fui aprovado em primeiro lugar para um concurso público que abriu 2 vagas. Passou o prazo de validade, mesmo da prorrogação, e eu não fui nomeado. O que eu faço? Entre com mandado de segurança. E o prazo decadencial do mandado de segurança de 120 dias é contado do término desse prazo, ok? E aí você terá direito à nomeação, beleza? Então, aprovado dentro de número de vagas é a primeira situação. Agora, outras hipóteses constitucionais. Só fazendo um parênteses, por que vocês acham que os órgãos públicos passaram agora os editais, só vem assim, né? Apenas para... como é que fala? Classificação de vaga, né? Apenas para reserva de classificação e tal. Eles já colocaram, assim, um número muito pequeno de vagas mesmo, de preenchimento imediato,
Justamente porque eles sabem que se colocarem lá 20, 30 vagas, eles vão ter que preencher, eles vão ter que nomear toda essa galera, beleza? Bom, agora tem alguns detalhes jurisprudenciais aqui, ó. Vem comigo. Eram 10 vagas e você ficou em 11º. Só que um desses 10 primeiros, desistiu. Você pode? Pode. Você tem direito à nomeação? Você tem direito subjetivo à nomeação, tá bom? Se alguém desistiu, você fica dentro das vagas, tá bom? Mesmo que lá na classificação final você ficou fora. Outra situação. Imagina que os 10, vamos voltar aqui, por exemplo, 10 vagas, você ficou lá em 11º. Aí vamos imaginar agora o seguinte, os 10 foram nomeados. Os 10 foram nomeados. Você ficou em 11º. Você ficou naquela esperança de ser chamado e tal. Durante o prazo de validade, veio o surgimento de novas vagas. Dentro do prazo de validade. Você sabe que vagas, né, em órgãos públicos só podem ser criados por lei, né? Cargos só podem ser criados por lei. Veio uma lei e criou lá 2, 3, 4 vagas. Essa galera que está ali na classificação, dentro da validade do concurso, tem direito à nomeação. E como é que eu provo isso, professor? Ora, se foi criado, é porque aquele órgão pediu. Se ele pediu, havia necessidade. Então, você prova que há uma necessidade de ser ocupado aqueles cargos. Você tem direito à nomeação. Beleza? Teve uma jurisprudência ano passado que uma dessas vagas surgiu a partir de aposentadoria. Uma aposentadoria, só que a aposentadoria torna o cargo vago? Sim, traz uma vacância. Mas a pergunta é, para quem está ali classificado num concurso, tem direito subjetivo à nomeação? Em regra, não, tá? Em regra, não. Em regra, não. Ele só terá direito subjetivo à nomeação se, por acaso, aquele órgão demonstrou necessidade. Quer ver um exemplo? Contratou um temporário. Mesmo tendo surgido uma vaga, e você ali, ó, prontinho para ser nomeado. Aí contrataram temporários. Prova, por exemplo, que há uma necessidade. Então, você tem direito subjetivo à nomeação. Mas, por si só, não tem, tá bom? Beleza, então. Aí, quando a gente fala de concurso público, é para prover, certo? Certo. Aí eu quero te mostrar uma coisa aqui rapidamente na Lei 8.112, que vai me ajudar a responder essa primeira pergunta para você. O que é forma de provimento? Depois eu volto em crédito remuneratório, tá? O que é forma de provimento? Prover o quê? Prover alguma coisa que está vago. Um cargo que está vago pode ser provido. Concorda comigo? Um cargo vago pode ser provido. Como é que ele pode ser provido? De maneira originária, é feito por meio de uma nomeação. A nomeação é uma forma de provimento, mas é uma forma de provimento assim, ó, de quem não tem vínculo com a administração. Ou seja, é o seu primeiro provimento, porque você não tem nenhuma ligação antes, aí você passou no concurso e agora você é provido. Esse provimento ao cargo vago, a gente chama de nomeação. Então, você é nomeado para aquele cargo, graças à aprovação em concurso público, certo? Certo. Só que tem um detalhe muito importante. Você fez o concurso público para nível médio. Você fez o concurso para nível médio. Você passou, foi nomeado, depois tomou posse, depois entrou em exercício. A posse em 30 dias, o exercício em 15, de acordo com a Lei Federal 8.112, certo? Mas aí surgiu uma vaga, num cargo de nível superior. É outro cargo, é outra carreira. Carreira de nível médio é uma coisa, carreira de nível superior é outra. Se a gente pensar no nível judiciário, técnico para nível médio, analista para nível superior. Você fez um concurso para cargo de técnico, certo? Só que abriu uma vaguinha aqui para analista. Aí você está formado agora, você agora tem nível superior, você está formado em direito. Vem alguém e te nomeia, vem lá o chefe do órgão, sei lá, e te nomeia para ser analista agora. Isso pode? Pode não. O STF proíbe que exista promoções de uma carreira para outra. Promoção de uma carreira para outra, no exemplo que eu estou dando, era chamado pela Lei 8.102 de ascensão.
ascensão. Ou seja, você sai de uma carreira e vai para outra carreira. Isso é considerado inconstitucional. Por que é inconstitucional, professor? Porque exige concurso público. Você não pode sair de uma carreira para outra sem concurso público. Isso é inconstitucional. Show de bola? Até aqui tudo bem, gente? Eu sei que tem mais coisas, mas até aqui tudo bem? Posso avançar? Posso avançar? Então, ó, volta aqui para outra questão aqui, então, ó, que a gente estava. Olha aqui. Então, você tem aqui, ó, bacharéis em contabilidade que exerciam, né, dentro de uma estrutura administrativa. Bacharéis em contabilidade estavam aqui de bobeira, e nós tínhamos aqui 10 cargos vagos de auditores, certo? E aí, o que fizeram? Pegaram esses 6 contadores e colocaram aqui dentro desses cargos vagos. Opa, desculpa, parei. Dentro desses cargos vagos. A pergunta é, pode ou não pode? Não pode. Eles não fizeram concurso público? Não pode. Letra A medida é inválida, porque o provimento originário de cargo efetivo em uma determinada carreira exige concurso público específico. Você fez concurso, você vai fazer concurso agora, esse ano, para agente da Polícia Civil. E aí, depois de 2, 3, 4 anos, você já está até estável. Você está até estável dentro ali da carreira de agente. Você está sendo muito elogiado, tal, resolvem te colocar ali no cargo de delegado. Não pode, parceiro, não pode. Professor, então o que é promoção? Promoção é possível? Claro que é. Promoção é possível. É graças à promoção que você consegue aumentar a sua remuneração lá dentro. É que assim, ó, dentro de um cargo que tem carreira, o que é um cargo de carreira? É um cargo que tem classes diferentes. Por exemplo, você faz um concurso público, deixa eu interromper aqui para você só me ver. Pensa assim comigo. Você faz um concurso público para analista judiciário. Analista judiciário. Aí você entra lá na classe A. Dentro da classe A tem 5 níveis. Nível 1, 2, 3, 4, 5. Chegou no nível 5, você é promovido para a classe B. Dentro da classe B tem lá várias classes, tem vários níveis. 1, 2, 3, 4, 5. É o último. Aí você é promovido para a classe C. Isso é promoção. Quando fala assim, remuneração em final de carreira. Porque é um cargo que já tem carreira. É um cargo que é previsto níveis diferentes. Remuneração inicial é tal. E aí você vai sendo promovido, vai aumentando, vai aumentando. Lá no final de carreira, a remuneração já está em 20, 30 mil reais, sei lá. Entenderam a diferença? Isso é promoção. Promoção não é sair de técnico e ir para analista, de analista e para juiz. Não. É dentro do cargo. Dentro do cargo você é promovido. E aí vem benefícios a mais. Foi claro com vocês? Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem? Show de bola, então. Deixa eu voltar aqui, então. Deixa eu ver aqui se tem uma outra questão aqui bacana para a gente trabalhar. Vem cá. Opa. Estou compartilhando aqui, gente. Estou apanhando aqui, mas agora foi. Questão número 3. Vamos lá. A Polônia foi aprovada em concurso público para o provimento de cargo de auditor fiscal da Receita, alcançando a 6ª colocação na classificação geral. O edital prevê a existência de 5 vagas. Ele foi classificado, mas não dentro das vagas, a serem preenchidas ao longo do prazo de validade do concurso, que é de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta. A Polônia tem direito subjetivo a ser nomeado para o cargo em questão? Por si só, não. Por si só, ele só teria direito líquido e certo à nomeação, que é esse tal de direito subjetivo, se ele tivesse ficado dentro das 5 vagas, dentro das 5 primeiras colocações. Letra B. A prorrogação do prazo de validade do concurso público é discricionário da administração pública. Vamos lembrar o que significa o termo? O que significa um ato vinculado e um ato discricionário? Ato vinculado significa que o administrador público é obrigado a fazer aquilo, porque ele não tem outra opção. A lei manda ele prorrogar, ele não tem outra opção. Quando não se tem opção do que fazer, é a única opção que o administrador público tem, a gente chama isso de ato
vinculado. Mas quando o administrador público tem opção de escolha, faço isso ou aquilo, ou seja, ele tem uma liberdade de escolha, a gente chama isso de ato discricionário. E a lei não fala que ele é obrigado a prorrogar. A lei fala que pode se prorrogar, prorrogável, ou seja, uma possibilidade por igual período. Portanto, sim, a prorrogação desses 2 anos é discricionária. É um ato discricionário. Ele não é obrigado. Tá bom? O prazo de validade, só para ver aqui os erros, né? O prazo de validade estabelecido para concurso viola os limites estabelecidos pela Constituição? Não, a Constituição fala de até 2 anos, né? Letra D. Caso venha a ser investido no cargo, apolônio se submeterá ao regime seletista. Olha, não é seletista pelo seguinte fato. Ele é auditor fiscal da Receita Federal. E Receita Federal é um órgão que está ali ligado ao Ministério da Economia. Ou seja, Receita Federal é um órgão da administração direta. Portanto, se você faz um concurso para a Receita Federal, você é o quê? Estatutário, administração direta. Tá bom? Quando existe, né, um órgão que está ligado a outro órgão, a gente chama isso de quê? Desconcentração. A Receita Federal, então, é uma desconcentração, uma técnica administrativa chamada desconcentração. É criado um órgão, subdivisão de tarefas. Tá? Quando se cria uma outra pessoa jurídica, outra entidade, a gente chama de descentralização. Tá bom? Questão de número 4. Vamos avançar aqui. Ô Igor, não deve dar tempo da gente responder tudo, aí eu deixo o gabarito para você, tá bom? Em determinado estado da federação, o Estatuto dos Servidores Públicos, lei ordinária estadual, prevê a realização de... eu posso só fazer um comentário a respeito de lei ordinária? Posso fazer um comentário rapidamente? É um comentário de constitucional. Parênteses. Ano passado, o STF deu uma decisão falando o seguinte: quando a Constituição Federal fala de lei complementar para o âmbito federal, também deve ser feita lei complementar para o âmbito estadual. Se a Constituição Federal fala de lei ordinária para aquela situação em âmbito estadual, lei ordinária para âmbito federal, a Constituição estadual também tem que prever lei ordinária também para aquela mesma situação, ok? É um paralelismo de forma, beleza? Beleza. Aí, teve uma situação, por isso que eu lembrei, teve uma situação ano passado em que um estado, não sei se foi Paraná, Pará, não lembro, a Constituição Estadual fala que vai precisar de lei complementar para regulamentar aqui o Estatuto dos Servidores. E aí foi julgada inconstitucionalidade formal, né? Inconstitucionalidade formal. Por quê? Porque a Constituição Federal, quando fala de servidores federais, ela não fala de lei complementar, ela fala de lei ordinária. Portanto, jogando isso para o Estado deve fazer lei ordinária para os seus servidores, e não lei complementar. Detalhe bobo, né? Mas foi julgado inconstitucional, isso pode cair na sua prova. Volta para cá. Então, em determinado estado da federação, o Estatuto de Servidores Públicos, lei ordinária, prevê a realização de concurso interno, olha só, concurso interno, para a promoção de servidores de nível médio aos cargos de nível superior. Olha a merda. Você pode fazer concurso interno? Pode, mas desde que seja dentro do mesmo cargo. Dentro do mesmo cargo, beleza? Para outro cargo, não. Cargo que exige um concurso público, né? Concurso público, público o nome já fala, né? Para todo mundo, geral. Você precisa fazer concurso público, não pode ter uma seleção interna, tá? Desde que preencham todos os requisitos para a investidura do cargo, inclusive a obtenção do bacharelado. Olha a merda, né? Essa brincadeira aqui vai sair cara. A partir da situação descrita, e tomando como base os requisitos constitucionais para acesso aos cargos públicos, concurso público é uma das exigências, assinale a afirmativa correta. Letra A. A previsão é inválida. Sim, é inválida, pois só poderia ter sido veiculada por lei complementar. Olha a sacanagem, né? Olha a sacanagem. Ainda tem essa jurisprudência da STF para meter a confusão na cabeça da gente, né? Ela é inválida, mas não é por isso, não. Ela é inválida porque materialmente ela é inconstitucional. É o conteúdo que é inconstitucional. Não é a forma como foi criada essa lei, tá bom? Letra B. A previsão é válida. Não, é inválida, de cara, né? Letra C. A previsão é inválida por ofensa
a Constituição da República. Né? E eu já expliquei para vocês por quê. Precisa-se de concurso público, senão fere o princípio da isonomia, fere o princípio da impessoalidade, fere o princípio da moralidade, tá bom? Precisa de concurso para ocupar esse tipo de cargo. Deixa eu ver esse daqui. Esse aqui. Show. Deixa eu voltar aqui para o nosso mapa mental. Deixa eu voltar aqui para o mapa mental e deixa eu contar um negócio aqui para vocês. Olha só. Quando a gente fala de teto remuneratório e acumulação de cargo, está dentro da Constituição Federal também, tá? Não vou lembrar aqui de cabeça, todos os incisos e artigos, não, mas eu quero que você lembre o seguinte. Opa, ficou grande, né? Quando eu falo de teto remuneratório, eu estou falando do teto, ou seja, o limite máximo de remuneração, de salário, né? É que salário é o termo jurídico utilizado para quem é seletista, né? Quem é estatutário, a gente chama de remuneração. E agente político, a gente chama de subsídio. Então, o juiz, quando você passar no seu concurso para juiz, por exemplo, se um dia você quiser, você não vai receber salário, você não vai receber remuneração, você vai receber subsídio, né? Mas teto remuneratório tem a ver com tudo, tá? Salário para os empregados públicos, remuneração para os servidores em geral e os subsídios para os agentes políticos, tem a ver com tudo. Então, o teto remuneratório é o máximo. A pergunta é, qual é o teto remuneratório constitucional? Ou seja, qual é o máximo? Vocês já sabiam, né? Ministro do STF. Se eu não estiver enganado, este ano, está 39 mil, acho que até aumentou para 40. Enfim, 39 mil, 40 mil, alguma coisa assim, que é o teto constitucional, beleza? Qual é o teto, então, dos todos os servidores, todos os agentes políticos, de todo mundo da esfera da União? Presidente, parlamentares, servidores federais, do Judiciário Federal, do Legislativo Federal, do Executivo Federal, também do ministro da STF. É o teto remuneratório constitucional e dentro da União só podia ser eles. Mas quando a gente vai para estados e municípios, a coisa muda. Como assim muda? Municipal só tem uma opção, o teto é do prefeito, tá? Remuneração do prefeito. Então, seja para vereador, seja para servidor da prefeitura, servidor da Câmara dos Vereadores, o teto remuneratório de município é sempre do prefeito. Agora, quando a gente fala de estado, tem duas opções. A primeira opção, remuneração dos desembargadores. Se a opção for remuneração dos desembargadores, significa dizer que governador está abaixo desse teto. Os servidores do legislativo, os servidores do judiciário, os servidores do executivo, está todo mundo abaixo da remuneração dos desembargadores. E segundo a Constituição, a remuneração de um desembargador é 90,25% da remuneração do STF, ok? A segunda opção de Estado é a opção de que cada poder terá seu próprio teto. Como assim? Executivo, o teto é de quem? Do governador, certo? Okay? Do judiciário, o teto é de quem? Dos desembargadores, certo? E do legislativo, dos deputados estaduais. Ok? Essa é a segunda opção. Aqui, eu só vou fazer um PS. Qual é o PS, professor? Este ano, 2020, ano passado, STF disse que não pode ter diferença de subsídio entre juiz estadual e federal. Como assim? Juiz federal está na estrutura da União. Juiz estadual está na estrutura de quem, por favor? Do Estado. Só que a Associação Nacional dos Juízes entrou com uma ADI para falar que é inconstitucional essa diferença. Vai dizer porque juiz federal pode receber até o teto do STF, até o limite do STF, não é 90% não, até o valor do STF. E aí foi feita uma ADI falando que então os juízes estaduais não poderiam estar atrelados a desembargadores, deveria ser equiparado a juiz federal. O STF disse sim.
tá? O STF disse sim. Então, o STF disse que não pode ter diferença de subsídio entre juiz estadual e juiz federal. Para quem vai fazer concurso para juiz, a notícia só melhora, né? Bacana, bacana? Ok. O que mais que o senhor tem para nos falar, professor? Olha só. Eu vou voltar nesse tema aqui de acumulação de cargo e teto, tá? Mas antes, você precisa saber o seguinte. Quais são os cargos que podem ser cumulados? Ou seja, acumulação lícita. Vou colocar aqui, ó, lícita de cargo. Qual é a acumulação lícita de cargo? 2 cargos de professor, um cargo de professor e outro técnico científico. Técnico científico é aquele que exige uma peculiaridade, uma formação específica. Pode ser até nível superior, mas não necessariamente nível superior. Pode ser um cargo de técnico mesmo, tá? Terminologia técnica que a gente fala de formação, tá bom? E 2 cargos de emprego privativo da área da saúde, ok? Tudo bem. Isso aqui, gente, envolve âmbito federal, estadual, municipal, desde que seja na esfera pública. Isso aqui não tem nada a ver com a esfera particular. Por exemplo, você é juiz, você é um servidor do Estado, sei lá, e você resolve fazer uma CLT com o IESB, você é professor do IESB. Não tem nenhuma proibição, não tem nada a ver. Aqui é 2 cargos públicos, 3 cargos públicos. Esse é o problema, tá bom? Esse é o problema. Aí a pergunta é assim, ó, vem comigo. Você é juiz e você já ganha lá os seus, pense comigo, né? Você ganha lá talvez os seus 33, 34 mil reais, certo? Você já é juiz, já ganha esse valor. Aí você resolve ser professor universitário. Ora, universidade faz parte da administração indireta, fundação pública. A UNB tem natureza jurídica de autarquia fundacional. Então, Estatuto da 8.112, por exemplo, certo? E lá você fez um concurso para ser professor da UNB e você vai ganhar, sei lá, 15 mil reais. E vai passar do teto. O teto é 39, 40 mil, né? Se somar os dois, vai dar lá, sei lá, 45, 46. A pergunta é, pode acumular sim ou não? É lícito? É lícito. É lícito. Porque magistratura, Ministério Público, pode ter sim um de magistério, tá? Magistratura, Ministério Público pode ter um de magistério. Então a pergunta é, poder pode, mas a pergunta é, e o salário? E em relação ao teto? Pode ou não pode? Pode ultrapassar o teto ou não pode? Sim ou não? Responde para mim no chat. Deixa eu te responder aqui, ó. O teto remuneratório, no que se refere à acumulação de cargo, é contado por cargo. É contado por cargo. Não é a soma, tá? Não é a soma, é por cargo. Então, o limite o teto constitucional é somado por cargo. Por isso que você tem ministro do STF que já ganha o teto e é professor da UNB, tá? 2 cargos públicos, tá bom? Isso não é inconstitucional, é constitucional. But, cuidado. Imagina que você trabalha, imagina que você aí é um juiz, vamos colocar um juiz aí que já tem uma remuneração alta, não um subsídio alto. Você é juiz e você já ganha lá os seus 30 e poucos mil reais. Só que você é viúvo. Você é viúvo, certo? E aí, a pensão que você recebe, pensão, né, viúvo de outro servidor público, obviamente, você recebe mais, sei lá, 10, 12 mil reais de remuneração, de pensão por morte. Vai passar o teto, não vai? Vai passar o teto. Então, vai dizer o seguinte, ó, pensão, mais remuneração tem de obedecer ao teto. Obedecer ao teto. Tá? Obedecer ao teto. Não pode passar do teto, viu? Pensão mais remuneração não pode passar do teto. Tem que obedecer ao teto. Fui claro com vocês? Se você acumula 2 cargos, analisa cargo por cargo. Mas se você tem um cargo, você é servidor, você tem um cargo, e mais uma pensão, aí tem que obedecer, tá? Não pode ultrapassar o teto, não. Fui claro com vocês? Tá? Empresa pública e sociedade de economia mista? Depende. Depende do quê? Se recebe, tá? Se recebe verbas para despesas pessoais. Já explico para vocês. Imagine que você trabalhe você é diretor, sei lá, do Banco do Brasil. Nem sei quanto é o salário do cara, tá? Nem sei quanto que é. Mas você é diretor do Banco do Brasil. E você ganha, sei lá, você ganha lá 50 mil reais, tá? Você ganha 50 mil reais. A pergunta é, pode ou não pode? Porque o teto é 39. A pergunta é, pode ou não pode? Depende. Banco do Brasil é sociedade de economia mista, certo?
Depende se essa sociedade de economia mista recebe verbas do ente federativo para pagar o pessoal. Eu acho que não. O Banco do Brasil tem lucro suficiente para bancar o seu próprio pessoal. Nesse caso, pode passar o teto, não tem problema nenhum. A Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, tem que obedecer ao teto? Depende. Se ela recebe verbas da União, né, porque é a empresa federal, se ela recebe verbas da União para pagar pessoal, não pode não, não pode não. É a mesma coisa, por exemplo, da CAESB. Lembra uma época que a CAESB aí em Brasília teve aquele escândalo de advogados que recebiam 60, 70 mil reais? Lembram dessa época? Por que a CAESB não está vinculada ao teto? Ela é empresa pública. Por que ela não está vinculada ao teto? Porque ela não precisa de dinheiro do GDF para pagar o seu próprio pessoal. Então, ela pode passar do teto. Podia, tá? É lícito. Escandalizou muita gente, mas é perfeitamente lícito. Fez sentido para vocês, sim ou não? Lembre-se que empresa pública e sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado. E essas pessoas buscam o quê? Lucro. Então, elas têm lucro, elas têm dinheiro. E o dinheiro que elas recebem é para elas mesmas. Tudo bem? Fez sentido para vocês? Então, volta para cá, para a questão, ó. Questão de número 5. Essa aqui é a última, gente. Daqui a pouquinho eu tenho aula, eu deixo o gabarito com o professor Igor, tá? Desde 80, Jorge é docente em determinada universidade federal. Professor, né? Ocupando o cargo de efetivo de professor titular da Faculdade de Direito. No início do ano 2000, foi designado para ocupar a chefia de patrimônio da mesma instituição de ensino, cargo comissionado que exerce cumulativamente com o de professor, tá bom? Mesmo tendo cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária no cargo efetivo, decide permanecer em atividade até atingir a idade limite para aposentadoria compulsória. Hoje, graças à PEC da Bengala, é de 75 anos, tá? Não é 70, não, 75. Com base na situação narrada, assinale a afirmativa correta. Aqui nós estamos falando de um cargo em comissão e de um cargo efetivo. A aposentadoria compulsória pega quem? Pega quem? A acumulação de cargo pega quem? Pega ali os cargos efetivos. Os cargos efetivos. Não mexe com os cargos em comissão, tá? Deixa pra lá. Então, vamos lá. A aposentadoria compulsória ocorrerá aos 70. Aqui já está errado por causa da PEC da Bengala, foi para 75. Então, já está errado. Letra B. A aposentadoria compulsória, que ocorrerá aos 75 anos de idade, só atingirá o cargo de professor, que é o cargo efetivo. Nesse caso, inexistindo impedimentos infraconstitucionais, Jorge poderá continuar exercendo a chefia de patrimônio, sem problema nenhum. Ele continua com o cargo efetivo até os 75 anos e também pode acumular com o cargo de direção, né? O cargo de função de confiança. Letra B. Certinho, senhoras e senhores? Certinho? Eu tinha mais 4 questões aqui para falar de formas de provimento, falar de nomeação, recondução, reintegração, aproveitamento, promoção, enfim. Tinha também para falar do PAD ordinário, sumário e sindicância, mas o nosso tempo aqui é mais apertado. Aí depois a gente vê com o professor Igor a possibilidade de marcar uma nova aula, mas de qualquer maneira a gente vai dando continuidade por aí. Beleza, professor Igor? Show de bola, então, gente. Então, ó, fiquem com Deus. Boa aula aí para quem vai ter aula agora à noite, né? Um excelente final de semana para vocês. Boa saúde para vocês. E até a próxima sexta-feira. Sexta-feira que vem tem mais um pouquinho de aula, tá bom? Tem mais um pouquinho de aula de direito administrativo. Abração, gente. Tchau, tchau.